Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no meu canal. Eu sou o Cid Silveira e hoje é dia 6 de maio de 2025. Estamos aqui com a presença do Oberon. Já de início agradeço aqui ao Oberon por estar comigo. Gratidão, sua presença me honra bastante. Um prazer para mim. Esse convite também me honra bastante. Bom, antes de começar aqui a nossa conversa, eu quero fazer uma breve meditação. Então, eu peço que todos acompanhem em pensamento as minhas palavras. Será bem curta, coisa de 1 a 2 minutos, para a gente sintonizar aqui a nossa presença, a nossa energia. Então, vamos lá. Uma inspiração profunda. E vai soltando o ar devagar e relaxando o corpo. Fechando os olhos. Observa a sua postura. O alinhamento da coluna. E a respiração, que vai ficando mais serena, mais suave. A atenção e a consciência no aqui e no agora. Neste momento, um feixe de luz vem do céu e ilumina o topo de nossas cabeças, nos conectando com todo o universo. Esta luz desce pela coluna e a partir da coluna vai iluminando todo o nosso corpo. E esta luz continua descendo e nos conectando com a terra pelo cóccix. Estabelecemos assim um estado de paz, de consciência e serenidade, alimentando também o sentimento de gratidão. A fim de expressarmos nossa essência mais pura. No falar, no ouvir e também no sentir. Mais uma inspiração profunda. E ao soltar o ar, vai abrindo os olhos devagar. Uma breve apresentação aqui do Oberon. Oberon é professor de yoga, formado em educação física, com pós-graduação em nutrição humana e saúde pela Universidade Federal de Lavras. E outra pós-graduação em yoga pelo Instituto Lonavala, Índia, através das Faculdades Metropolitanas Unidas. Com algumas formações de yoga no Brasil e um curso de treinamento para professores no PVA School of Yoga na Índia. É facilitador de retiros no portal Parvati, em Minas Gerais, autor de alguns livros e diretor do documentário Muco, Contradição na Tradição. Bom, esse é um breve currículo, mas eu queria que você contasse um pouco a história mais do começo, assim, né? Como que começou isso tudo, né? Pode contar lá do início,
Se quiser contar um pouco, até questões da sua família, de onde você vem, onde você nasceu, fique à vontade. Cid, e todas as pessoas que estão nesse momento acompanhando o canal do Cid, eu tenho uma história assim que é história mesmo, porque eu começo sempre contando a história dos meus pais, que fizeram de verdade a grande mudança para que eu desse essa continuidade, eu e meus irmãos. Digo grande mudança porque eles vieram de famílias bem convencionais, ambos de famílias católicas. Minha mãe de família portuguesa, bem católica mesmo, de ter o terço mariano todos os dias às 6 da tarde, missas aos domingos, é, sempre assim, não podia faltar. E um olhar conservador que, de verdade, assim, sem qualquer crítica à religião em si, mas às pessoas que seguem a religião muitas vezes, constroem de tudo estar baseado na culpa, no pecado e no inferno. Então, no medo, né? E ela se sentiu nesse lugar de estar acuada, não tá vivendo sua natureza, não tá vivendo o que acreditava. Essa coisa de não poder questionar as coisas, isso incomodava muito, né? Então, quando ela fez 20 anos, ela se mudou para a Europa e lá, longe da família, ela pôde experimentar muitas outras coisas que não seria possível dentro do universo familiar. E aí, depois de 2 anos, quando ela volta, ela realmente não se encaixa naquele espaço. E com mais 3 amigas, elas sobem um jipe e vão para o sul de Minas Gerais, para a zona rural, construir uma comunidade alternativa. Então, as 4 meninas começaram a aprender a plantar, lembrando que vinham de São Paulo capital, né? Não em lugares menores do estado de São Paulo, da metrópole mesmo. E aí começaram ali a desenvolver essa vida mais natural, mais alinhada com o que ela acreditava e questionando tudo. Por outro lado, tem o meu pai. E aí, no outro lado, né? Por outro lado seria a compensação disso. Mas do outro lado tem o meu pai. Que a família não era tão fervorosa quanto a religiosidade, mas muito alinhada à ideia de produtividade, de ser alguma coisa, obtendo coisas, né? Então, a ideia do que não faz nada era um peso muito grande, assim, né? O vagabundo e tal. E de verdade, para o meu pai, isso era um baita de um fardo. Então ele saiu de 3 faculdades que eram, tipo, as, os ideais dos pais, né, do meu avô e da minha avó. E no final das contas fez Belas Artes, contrariando em muito o que era esperado, né, pela educação e aquelas coisas todas que meu avô e minha avó vinham preparando eles. E aí ele também sentiu em algum momento de sair da cidade. Ele foi para o litoral norte de São Paulo, Camburi, morar ali e dava aula de artes numa escola municipal. Na ocasião, ele era casado e a esposa dele resolveu ficar em São Paulo porque tinha a segurança do trabalho. Ela trabalhava na Editora Abril, Revista Veja, então tinha ali uma garantia. E ele largou tudo, ele também dava aula em São Paulo. E ele largou para morar
na roça. Mas a motivação dele de morar na roça era por conta da criação dos filhos. Então, nessa situação, eles já tinham 3 filhos. E ele saiu com as crianças, sendo mais novinho, 1 ano, quase 2 anos. E aí a mãe ia visitá-los, mas ele estava convicto que era aquela vida que ele tinha que dar para as crianças. Bom, vou dar um salto, e aí depois de alguns anos que ele estava vivendo essa experiência ali, ele sentiu que era momento de ir para montanha, para ir para a natureza, mas mais retirado, assim, não no litoral. Ele estava pegando carona com os 3 filhos, pegando carona mesmo, daquele jeito que a gente imagina, dedo na estrada. E aí um carro deu carona. Ele entrou, o cara perguntou para onde vai. Meu pai, a ideia inicial era ir para Visconde de Mauá, no interior do Rio de Janeiro. Um lugar que tinha ali um movimento alternativo e tal. Só que meu irmão mais velho, no momento que o rapaz, o cara que estava dando a carona, disse: então, só que eu tô indo para São Lourenço. Meu irmão mais velho interceptou a conversa e imediatamente se meteu no meio, dizendo: pare, vamos para São Lourenço também. Aí meu pai falou: então a gente vai para São Lourenço. E assim eles foram para São Lourenço. São Lourenço era uma cidadezinha que também tinha um movimento alternativo bem forte. É uma cidade de águas minerais medicinais, então tinha esse caráter de muitos naturalistas indicarem tratamentos com as águas, e são muitos os tratamentos feitos com as águas aqui. E ele alugou uma casa na roça, próxima a São Lourenço, e logo ele ficou sabendo que tinha uma comunidade com, com 4 meninas. E aí ele logo conheceu, e 1 ano e 7 meses depois eu nasci. E a comunidade começou a crescer, outras pessoas começaram a comprar sítios no entorno daquele sítio, e hoje são várias famílias que moram entre pecuaristas leiteiros e alternativos, digamos assim. A gente vive num bairro com mais de 80 famílias. Então, temos temos um bom engajamento, uma boa troca, e eu cresci nesse ambiente, onde os vizinhos eram todas pessoas de muita confiança, que falavam a mesma língua, que questionavam as coisas, que buscavam uma outra forma de se alimentar, uma outra forma de se relacionar com Deus, uma outra forma de se relacionar com as pessoas, uma outra forma de se relacionar com a natureza, inclusive se relacionar com a vida no sentido de estruturação da família. Então, por exemplo, por opção da minha mãe, eu nasci em casa, meus irmãos também, e de outros vizinhos também, foi nascer em casa. Estudei na escola rural até a 4ª série, não era alfabetizado até os 7 anos de idade, porque para os meus pais o importante era a gente desenvolver a nossa criatividade, então a gente tinha à nossa disposição guache, aquarela, a gente tinha giz de cera, lápis de cor, lápis pastel, canetinha, a gente tinha serrote, martelo, a gente tinha todas essas coisas, barro, argila, tudo que pudesse estar estimulando a nossa criatividade e outras coisas mais relacionadas ao hemisfério do cérebro não tão analítico, não tão racional. E aí, então, aos 7 anos, eu fui alfabetizado e sempre estudamos em escola pública por uma opção deles. E isso
tem a razão, né, do porquê disso. Mas enfim, o meu pai, quando se mudou para o sul de Minas, ele veio com um livro que foi o livro que mudou a vida dele. O livro chama-se A Autobiografia de um Yogi, do mestre indiano Paramahansa Yogananda. E esse livro se tornou como o conselheiro do meu pai, porque meu pai, fugindo daquela lógica da estrutura do que é vendido, do que tem que ser a vida, de como a gente deve se relacionar e tal, ele escutava muito o coração, como ele sentia ser o certo, mas para não ter dúvida mesmo, ele ia na leitura e buscava ver o que Yogananda pensava sobre a decisão dele. Então, sempre que era afinado com o que ele lia, ele ficava muito tranquilo e, na verdade, aquilo virava uma super convicção dele. Ele tinha aquilo como algo verdadeiro, assim, inquestionável. Embora esse caráter, né, de ter encontrado um lugar de muita firmeza, a gente cresceu rodeado de todo tipo de leitura. Então, livros espíritas, que vêm mais da associação do meu avô, pai dele, livros de yoga, obviamente. A gente tinha yoga para criança, a gente tinha essa parte, mas tinha livros budistas, tinha livros de medicina natural, tinha livros do Tao, tinha ali é, Tao Te Ching, a Bhagavad Gita, esses livros clássicos assim como tinha também a Bíblia Sagrada, textos apócrifos também, enfim, a gente cresceu entre essa literatura que estimula o autoconhecimento, como a Profecia Celestina, Décima Profecia, O Segredo de Shambhala, esses livros mais romantizados, né, ficção, mas que tinha esse teor, foram parte da nossa leitura na adolescência, assim. Com ela também a gente tinha o Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, Silmarillion, O Hobbit, a gente também é, esteve aí. O Siddhartha de Hermann Hesse, enfim, essa, essa, essa onda toda literária era bem forte pra gente, porque a preocupação deles era que a gente desenvolvesse nosso próprio senso crítico, né? Nossa própria visão de mundo, nossa própria realização enquanto ser. E eu não sei qual foi o tempero que eles conseguiram construir, que todos os filhos seguiram na mesma onda deles, assim, né? Então, hoje, a última da família a ter filho foi a Lilás, que é a... Deixa eu só fazer a conta aqui. Marcel Éden Sideral, aí sou eu, Samadhi, Nirvana Satori e Lilás. Lilás é a oitava. Oitava filha. Foi a última a ter um neném, que é a Floresta, a filha da Lilás. E foi parto natural em casa. A Floresta não come nada industrializado, não tem acesso às telas, sabe o que é um cedro, sabe o que é uma samaúma, sabe o que é uma jaqueira, sabe o que é um abacateiro, sabe o que é um limoeiro. Enfim, ela tem uma outra relação com o mundo e é muito cuidado a partir desse lugar que a Lilás entende como importante de se passar para Florestinha, que vai fazer 2 anos ainda. Então ela não fala, mas ela aponta. Se a gente pergunta, né, o que é onde está a figueira, ela vai e aponta onde está a figueira. E astrapeia e araucária, ela sabe mesmo. O leque de botânica dela é incrível. Também essa Lilás, né, essa oitava filha do meu pai, formada
em yoga, doula, trabalha com a gente nos retiros de autoconhecimento. Esteve uma fase do meu trabalho como minha ajudante, então eu viajava junto com ela me ajudando. Mas se eu fosse trazer todos os outros e um pouquinho da história de cada um deles, a história vai ser mais ou menos parecida, porque praticamente todos têm formação para professores de yoga, todos têm muita leitura nesse âmbito do meio ambiente, todos têm esse olhar, né, de regeneração do planeta. Então, entre nós aqui, parte da família é de brigadistas. Ah, praticamente todos têm alguma relação com a agrofloresta, todos moram na roça, todos optaram por morar na roça. Hoje, o empenho em fazer dinheiro é para comprar terra, para regenerar a terra. Então, praticamente todos têm a sua própria propriedade, que conquistou pelos seus esforços pessoais, assim, sempre trabalhando com algo que fazia sentido, né? Eu falo tudo isso com muito orgulho, porque eu tenho todos os meus irmãos como meus mestres mesmo, assim. A gente cresce muito nos nossos debates dentro de casa, acaba que a gente é muito unido. Não é todo mundo que está aqui no bairro, não. Tem alguns que estão mais distantes. Os três mais velhos moram ainda mais intocados, moram perto do Parque Nacional da Serra do Papagaio, que fica a 90 quilômetros daqui. São também brigadistas, são guias locais, vivem entre as cachoeiras. São pessoas incríveis também. Os dois mais velhos com outros filhos. Entre os filhos já tem um que é guia também, corredor de altitude, corre pelas serras, fazendo as travessias. Outro é fotógrafo. Enfim, todo mundo super empenhado e super dando continuidade à loucura do meu pai e da minha mãe. E ao contrário das expectativas negativas que a família toda carregava, é, a gente se considera pessoas de sucesso. Não pelas cifras bancárias, mas pela qualidade de vida e por aquilo que a gente considera importante na construção da vida. Nossa, é incrível, né? Muito legal. Eu queria também que você me contasse agora, mais no presente, né? Eu. Como que são, como são as suas atividades hoje, o que você faz com relação a grupos, viagens, retiros e tudo, dá um panorama para a gente também. Bom, então se tratando de Oberon, deu para entender meu contexto. Eu tive uma juventude que se aproximou muito da atividade física, né? Fui corredor do município, fui atleta de handebol, capoeirista também, enfim. Mas aí chegou a parte de voltar a essa prática que era do yoga, e aí fui por minha conta buscar esse lugar da da formação e tudo mais. Então hoje dou aula de yoga em turmas regulares, mas e aí hoje a minha prática de yoga é muito particular, muito pessoal, mas eu participo como professor em formações de professores de yoga aqui no Brasil, 8 e uma em Portugal. E E esse ano começa uma formação que eu estou coordenando, que vai começar agora em junho, em Nazaré Uniluz, que fica no interior de São Paulo, numa comunidade bem interessante. Bom, escrevi esses livros que são baseados em viagens que eu fiz pelo mundo, e por conta dessas viagens que se tornaram livros,
Eu comecei, junto ao meu irmão Samadhi, a levar grupos para a Índia, para o Nepal e para o Butão. Então, tem 14 anos que a gente leva grupos para esses países. Sempre é uma vez no ano que a gente faz isso, sempre em janeiro e fevereiro. Grupos pequenos, porque a nossa ideia é levar para as pessoas terem uma imersão, assim, né? E não turistar. Então a gente quer ter condições de estar próximo das pessoas. E a primeira atividade do dia ser a meditação, onde é possível ter a prática de yoga, trazer os conceitos do Sanatana Dharma, né, do hinduísmo, é, trazer essas questões também do yoga, do Vedanta, para que não seja uma viagem só pelo exotismo do país e da cultura, mas que seja transformadora no âmbito interno mesmo, né, das pessoas. Bom, aí surgiu o documentário Muco, que é parte da minha atividade já desde 2003, que é o ativismo. Então, o Muco, ele é um resultado de um trabalho que eu já vinha fazendo há, há vários anos e que agora ele tem sua própria casinha, né, que está no streaming Aquarius, que é parte da Amazon Prime. E já tenho coisas na cabeça para outras aventuras nesse sentido, do audiovisual também. Inclusive literário também. Tenho 3 livros e eu já estou também vasculhando, montando as minhas ideias para uma nova publicação. Então, atualmente, essa tem sido a minha movida. Tenho também no virtual um curso, que é a Jornada do Autoconhecimento. E, e aí as minhas atividades outras são extras oficiais, que é plantio de árvores, que é arrumar, cuidar do portal e essas coisas. Ah, tá mutado. Mas deixa eu aproveitar, acabei de lembrar. E aí, com a família, a gente tem um centro de retiros, que é o Postal Parvati. E ali a gente recebe pessoas desde 2002. Na verdade, desde 2003 a gente recebe nesse espaço. Em 2002 a gente recebia na nossa casa. Então, a gente acompanha retiros de jejum e silêncio. Até a pandemia, os retiros que a gente acompanhava eram só retiros de 21 dias. As pessoas vinham para ficar 3 semanas em total isolamento, ao contrário do medo que as pessoas têm de ouvir isso. As pessoas ficam numa condição muito gostosa, assim, é rede, é suco de fruta, tem uma biblioteca à disposição das pessoas, tem um labirinto para fazer caminhadas meditativas, tem mandalas para colorir, enfim, tem as atividades silenciosas, né, que a gente tem algumas tarefinhas que a gente passa para as pessoas. E aí, juntamente com a família, a gente facilita esses retiros dessas pessoas. Hoje estão mais de 3.000 retiros que a gente acompanhou com pessoas de todo lugar, assim. São 39 nacionalidades que passaram por aqui. E o interessante é que até a pandemia a gente não tinha nenhum site, não tinha nada que fosse, né? A gente não promovia esse espaço, era mais boca a boca mesmo. Depois da pandemia, a gente viu a necessidade de abrir para dar condições às pessoas a lidarem com as próprias mentes, com a saúde mental. A gente viu que as pessoas ficaram muito necessitadas, assim, de um cuidado pessoal. E aí a gente passou a oferecer retiros de
retiros mais curtinhos, visto que não é todo mundo que tem 21 dias. Então a gente passou a oferecer retiros de final de semana e de uma semana também. Mas seguimos com os de 21 dias, é ainda o nosso forte, né, do trabalho, são os 21 dias. E isso é parte daquilo que a gente acredita muito, assim, enquanto o nosso trabalho familiar é estar dando condições das pessoas entrarem em um lugar onde elas vão ter mais intimidade com elas mesmas, onde elas vão acessar coisas que a vida cotidiana, corrida, estressada, não oferece, né, a oportunidade. Então, a gente vê como necessário esse trabalho e por isso a gente, de alguma forma, facilita para que as pessoas consigam ter acesso a isso. Legal, Biron. Agora, um pouco assim mais conceitual, eu queria que você me falasse, para quem sabe muito pouco, né? O que é o yoga? Maravilha. Essa pergunta, Cid, ela não é uma pergunta fácil de responder, especialmente quando a gente olha para o yoga entendendo ele com diversidade, porque a gente pode ter um yoga que não tem qualquer movimento e que é só de estudo, e é chamado Jnana Yoga. A gente pode ter um yoga que é mais de mantra, de recitação, de adoração e estudo, que é o Bhakti Yoga. E a gente pode ter um yoga que é de meditação e presença, que a gente vai chamar de Raja Yoga. Então a gente está falando já de 3 tipos de yoga que não tem os asanas, que geralmente é o emblema do yoga, né? As pessoas pensam em yoga e já pensam em posturas. E eu acabei de falar 3 tipos de yoga que não tem posturas. Quando a gente fala de posturas, a gente está falando de Hatha Yoga. E hoje o Hatha Yoga, só para a gente ter a dimensão de como é complicado falar o que é yoga, o Hatha Yoga é a mãe de muitos tipos de yoga. Muitos tipos de yoga mesmo. A gente vai ter debaixo do guarda-chuva Hatha Yoga, a gente vai ter Kundalini Yoga, a gente vai ter Ashtanga Yoga, a gente vai ter Iyengar Yoga, a gente vai ter Sattva Yoga, a gente vai ter um monte, mesmo assim, se eu for enumerar vai ser bem extensa a lista. E aí, cada dia aparece mais alguém inventando sua própria metodologia. E a gente tem Maria Yoga, a gente tem João Yoga, yoga com bambu, yoga na árvore, yoga na parede, yoga, enfim, aí a gente tem de tudo. Mas tudo isso está debaixo desse guarda-chuva que é o Hatha Yoga. Então, eu vou tentar definir o yoga a partir da visão do Hatha Yoga, tá? Que é um conjunto de práticas que tem como norte o aprimoramento do ser para que ele atinja a realização espiritual. Então, dentre essas práticas, a gente tem os asanas, que são as posturas psicofísicas, a gente tem os pranayamas, que são os exercícios respiratórios e de ativação da energia, equilíbrio da energia. A gente tem os bandhas, que são como se fosse obstruções, fechaduras que a gente cria para fomentar a energia e depois liberar essa energia. A gente tem os drists, que são exercícios de foco com os olhos. A gente tem os kriyas, que são exercícios de purificação, e aí são vários também. Purificação dos olhos, das orelhas, das narinas, da boca, do estômago, dos intestinos. É tudo bem complexo e se a gente traz os detalhes, as pessoas talvez até se assustem com os níveis de limpeza que são praticados. É também no Hatha Yoga que a gente vê mais se falar sobre jejum, né? Nirahara, e a questão
dos retiros e essas coisas, isso já é comum em todos os tipos de yoga. Esses yogas mais antigos, a gente pode entender que o yoga vem de 5.000 anos atrás, então não é uma prática nova, e ele vem se desenvolvendo, não é que nasceu de um jeito e a gente pratica ele do jeito que nasceu. O Hatha Yoga mesmo tem 1.000 anos, ou seja, antes do Hatha Yoga tinha mais 4.000 anos de yoga antes dessa prática que a gente conhece hoje. Mas basicamente, na definição que nasceu o yoga e como ele era tratado, o yoga é uma forma de viver onde, uma filosofia de vida, né? Onde você desenvolve a permissão da fusão do eu pequenininho, o eu personagem, com o eu absoluto, no caso Deus. Então, o objetivo do yoga seria essa união entre o eu pequeno com o eu absoluto, que a gente chama o eu pequeno de Diva e o eu maior de Brahman, ou a gente chama o eu pequeno de Atma e a gente chama o eu maior de Paramatma, o grande Atma. Então, a gente tem essa definição clássica de yoga de uma forma geral, né? E aí a gente tem especificações do que seria o yoga, principalmente para o yoga clássico. Uma das definições mais utilizadas é de você controlar sua mente. Então você pratica o yoga para ter controle sobre a sua mente, que seria, tem um verso, né, que define isso, que é Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a cessação das flutuações da mente. Mas antes dessa definição, na Bhagavad Gita a gente tem uma outra definição, que é Yoga Karma Sukha Aushalam, que o yoga é a perfeição na ação, ou seja, é você fazer as coisas que você faz com o máximo de consciência. Então, com o máximo de presença. Seria o que a gente entende hoje como mindfulness. Essa atenção plena. Isso é yoga. E aí a gente vai desenvolvendo, claro, as nossas aptidões e tudo mais, mas o que define o yoga de uma outra atividade, tipo o artista circense, que tem uma boa flexibilidade e que faz coisas incríveis com o corpo, da mesma forma que se faz também dentro do Hatha Yoga, o que difere esses dois personagens é que o yoga, assim como em religiões, e é claro que eu não quero aqui colocar o yoga como uma religião, porque não é, ele observa princípios espirituais. Então, é parte do yoga a gente observar determinados princípios, e isso define o praticante dessas diferentes linhas como praticantes de yoga. Todos eles, a linha que é comum são esses princípios, que a gente chama de yamas e niyamas. Mas enfim, acho que é conversa para um outro bate-papo, né? Porque aí vai longe também. Eu imaginei, será que eu pergunto isso? Porque é uma pergunta muito ampla, né? Se você quiser, eu posso conseguir condensar Não, as pessoas. tranquilo. Para mim tá bem tranquilo. Tá bom. Eu vou mostrar uma figurinha aqui e eu queria que você comentasse. Ok. Uma história, o que te moveu para acontecer isso, tá? Deixa eu Tá bom. compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Muito bem. Legal. Que bom que você trouxe. Sim, esse é meu primeiro livro. Ele nasce da primeira grande viagem da minha vida. Aquela figura que eu construí, narrando aqui para vocês, a saída do meu pai de Camburi indo para o sul de Minas, ele com 3 crianças pequenas na estrada pedindo carona, isso se repetiu com os outros filhos também.
tá? Então a gente já viajava bastante, até meu pai comprar uma Kombi, colocar todo mundo dentro e a gente viajava muito mesmo. Pelo Brasil, muitos lugares. Eu não conheço Macapá, por enquanto, mas as outras capitais e os outros estados, a gente conhece, a família toda conhece a maioria dos estados no Brasil e um tanto da América do Sul. Hoje, praticamente todo mundo já visitou a Ásia e tudo mais. Mas essa foi a minha primeira viagem de avião, minha primeira travessia do Oceano Atlântico, minha primeira, que eu tinha 20 anos na época, não era parte da nossa estrutura financeira ter condições de fazer viagens internacionais e ter, enfim, não era mesmo. Então, veio de uma espécie de milagre, eu chamo assim. A gente realizou um retiro, isso mudou muitas chaves dentro da nossa história, o tal do retiro que a gente acompanha até hoje. E aí, a partir dessa aventura, eu recebi um convite para ir para a Europa. Então, as pessoas envolvidas, né? A pessoa envolvida, na verdade, pagou essa viagem. E ali, com um pouquinho de dinheiro, essa pessoa sabia que eu ia estar muito bem. Então, com aquele pouquinho de dinheiro, eu saí viajando. Foram 15 países na Europa, conhecendo o melhor que eu podia, dormindo em trem, dormindo em estações, dormindo na casa das pessoas que eu conhecia pelo caminho. Enfim, foi uma aventura bem bonita, assim, bem transformadora. Mas uma das partes narradas no livro que eu gosto e que chama a atenção de quem acessa o conteúdo do livro é a peregrinação no caminho de Santiago de Compostela, que era o final da minha viagem pela Europa. Aí esse personagem, chamado Gohor, ele me encontra em Ljubljana, capital da Eslovênia, e pergunta se eu já estava realizado, se eu ainda queria alguma coisa e tal. E aí eu não tinha muito o que falar, né? Porque eu só podia agradecer aquela pessoa, não tinha eh, como trazer qualquer vestígio de insatisfação, porque não existia. Eu estava realmente muito realizado. Mas ele insistiu bastante, falando: e aí, mas a gente não sabe se você vai voltar para a Europa, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e que não deu, mas que você tá feliz do mesmo jeito, mas assim, como se eu não estivesse aqui, que você colocaria. Aí, diante dessa situação, eu falei: caminho de Santiago. Ele falou: então, antes de ir embora, você tem que fazer esse caminho. E aí eu fiz o caminho, começou no sul da França, em Saint-Jean-Pied-de-Port, e dali era atravessar o norte da Espanha, né, da Espanha toda, até a costa no Atlântico, onde está Santiago de Compostela. Na verdade, é um pouquinho, menos de um dia de caminhada. E geralmente são 30 dias de caminhada, essa travessia, né, do norte da Espanha, somando 800 quilômetros. E na minha concepção, por ser um caminho sagrado, eu queria estar bem sensível para obter as, as emanações espirituais que eu pudesse entrar em contato ali. A egrégora mesmo do caminho, né? Então, eu optei por fazer em jejum. Eu tomava suco dia sim, dia não. E nos dias não, eu não ingeria nada. E também, já da nossa prática aqui, né, dos retiros e tudo mais, eu sabia a potência que é estar em silêncio, para se escutar, para escutar as sutilezas que existem no nosso entorno e tal. Então, também decidi fazer em jejum e em silêncio esse caminho.
Foi muito forte, mesmo assim, foi uma viagem bem impactante na minha vida, talvez uma das iniciações que eu tenha feito mais importantes, mais profundas. Eu acabei fazendo em muito menos tempo, porque eu encontrei um ritmo que era interessante para mim e existia uma pequena situação que me fazia correr. A situação era que eu estava vivendo um ano de jubileu e esse ano de jubileu ele não se repete com tanta frequência. Então, no ano de jubileu, a porta do apóstolo Tiago fica aberta o ano inteiro. Nos outros anos, as pessoas não têm acesso a essa porta. Ela se abre apenas no mês de julho. Com isso, era dezembro, o ano ia acabar, e eu comecei o meu caminho no dia 2 de dezembro. Eu precisava chegar à Catedral de Santiago de Compostela em menos de 30 dias. Então, acertei o meu ritmo para caminhar pelo menos 40 quilômetros por dia. E a minha média foi 41 quilômetros por dia, porque tive um dia que eu caminhei 50 quilômetros, porque era inverno, então nem todos os albergues estavam abertos. E aí eu cheguei numa cidade que o albergue estava fechado e eu precisei caminhar mais 8 quilômetros para encontrar um albergue aberto, embora eu já tivesse o costume de dormir em qualquer lugar que eu pudesse me acomodar. Era inverno europeu, então estava muito frio e era necessário ter abrigo para não ter uma hipotermia e aquele ser o final da minha história, né? E aí, para finalizar com um grande finale mesmo, depois dessa caminhada, fui conhecer Portugal e volto a me encontrar com esse personagem, o Goror, e ele quis saber da minha aventura e tudo mais. A gente teve a oportunidade de conversar bastante. E aí veio a surpresa pra mim. Ele falou: Olha, eu sei que toda a sua infância a Índia foi um lugar muito especial. Eh, a sua referência de santos, de espiritualidade está na Índia. O yoga, né, que você pratica e tal. Então, eu acho que é muito importante que você conheça a Índia. E aí, então, ele se organizou para me dar esse presente antes de voltar para casa, mas antes disso ele falou, ó, só que a Índia não é um lugar como as pessoas idealizam e romantizam. A Índia é um lugar bem forte e para isso seria importante você ir acompanhado. E eu não vejo pessoa melhor do que alguém da sua família. Então eu vou ligar para sua casa e vou trazer um irmão seu para viajar com você pra Índia. E aí o Samadhi chegou na Europa, a gente viajou mais um pouquinho da Europa para ele conhecer e a gente embarcou pra Índia e foram 2 meses rodando a Índia mesmo, assim, do extremo sul, Kanyakumari, até o norte, Himalaia, do leste, Calcutá, até o oeste, Rajastão. A gente deu uma super volta, encontramos o Sai Baba, visitamos as casas que Yogananda morou, a escola que Yogananda fundou, a cidade que ele recebeu iniciação, enfim. A gente praticamente realizou todos os nossos sonhos, até impossíveis, antes dos 25 anos de idade. E aí voltamos para o Brasil e por 3 anos eu fiquei escrevendo, né, transcrevendo os meus 6 diários. Eu fui transcrevendo, arrumando, ajustando,
melhorando cenários, né, para quem fosse tá lendo e tal. E aí, com 23 anos, eu lancei o Viajando na Luz, esse livro que você trouxe aí. E aí foi muito legal porque a dimensão que o livro chegou estava muito além do que eu esperava. E aí começaram a aparecer pessoas aqui por conta do livro e tal. Aí ele quase virou filme. E foi. Enfim, tiveram essas coisas. É isso, a história do Viajando na Luz. Fiquei com vontade de ler. Outra, outra figurinha para você comentar, tá? Tá, vamos lá. Esse eu conheço mais. Vamos ver aqui. Ah, Esse eu tô lendo. muito bom. Que bom que você tá fazendo. Eu geralmente, Cid, eu sou péssimo autopromotor. Então, geralmente, eu deixo passar assim, aí as pessoas escutam, até acham interessante, mas ficam sem nenhuma referência de onde poder se aprofundar mais e tal. Então, te agradeço muito por trazer os títulos, porque geralmente eu falo autor de livros, ponto. E aí eles ficam abandonados, assim. Então, muito grato por você trazer No Fluir da Felicidade, uma aventura sobre os Passos Santos. Bom, depois daquela viagem, com 20 anos de idade, 5 anos mais tarde, com 25, a gente embarcou para a Índia de novo, na tentativa de encontrar seres realizados espiritualmente, realizados em Deus. Então, nessa ocasião, saiu eu, minha companheira e o Samad, meu irmão, para a gente fazer essa peregrinação pela Índia. E aí a gente viajou muito mais do que da primeira vez. Foram praticamente 6 meses, 5 meses, na verdade. E nessa aventura a gente encontrou personagens bem inspiradores. Eu conto um pouquinho da biografia de cada um deles, né, antes de cada encontro, e trago um pouquinho dos ensinamentos e aventura de como a gente chegou nesses personagens, né? Então, é, aventuras meio inconsequentes, ali conta a nossa forma de viajar a fim de conseguir tudo, era uma viagem muitas vezes que desprezava por completo qualquer tipo de conforto. Então a gente viajou entre vagões de trem, a gente viajou em cima de ônibus, a gente, em uma das ocasiões, a gente estava no Nepal e descemos de jipe até o sul do Nepal, quase fronteira com a Índia, para encontrar o Pau Dot, que era chamado de Pequeno Buda, Little Buda. Era um menino que, com 14 anos, se sentou debaixo de uma árvore e começou a meditar, e por 6 anos, praticamente, ele meditou direto. Então, não comia, não dormia. Ele saía do transe meditativo dele uma vez no ano, assim. Então, ao longo de 6 anos, ele saiu 4 ou 5 vezes. E a gente queria muito conhecer esse personagem, né? Então, eu acho que eu falei 6 anos, mas eu acho que foram 4 anos de meditação. Eu sei que os dois números são gigantescos para quem para meditar, mas é melhor errar para baixo do que parecer sensacionalista e errar para cima. Então, a gente. Ai, mas eu acho que são 6 anos, porque foi dos 14 até os 20 anos, se não me engano. Acho que é isso mesmo. E aí a gente queria encontrar ele estava em meditação, a BBC tinha feito
um documentário sobre ele, filmado lá, ele 24 horas, com uma câmera noturna e tal. E isso deu uma repercussão muito grande no Nepal, e aí muitas pessoas começaram a ir visitar e meio que perturbar o espaço dele. Então os monges budistas ficavam tentando proteger ele, e no final das contas levaram ele para o meio da floresta de Bara. E é uma floresta que tem tigres, que tem javalis, que tem animais assim, que são predadores perigosos para o ser humano. Mas a gente estava tão convicto, né, da nossa busca por meditar junto com, com esse ser, né, com Paul Dendort, que a gente desceu do Jeep numa estrada, numa BR, assim, não era BR, né, tem outro nome, mas numa rodovia. E dali a gente subiu, era a única indicação que a gente tinha. A gente tinha que subir um rio seco, então um rio que estava todo de pedrinhas, mas sem água, por mais ou menos 1 quilômetro, a partir dessa ponte da rodovia. E a gente encontraria como sinal de entrada de uma trilha, em uma das margens teria uma bandeirinha tibetana. Sabe aquelas bandeirinhas coloridas, budistas? Então, que encontrando uma dessas bandeirinhas, a gente entraria numa trilha no meio da floresta. E aí, ali já não tinha qualquer indicação, a gente já não conhecia nada. Ia ser muito do feeling e acreditar que a gente ia achar. A gente fez isso e por 5 horas a gente caminhou no meio da floresta. É uma floresta que em vários momentos a gente pensou se não era prudente a gente voltar, porque as trilhas elas se bifurcavam, chegava a pontos que elas iam ficando tão fracas que desapareciam, aí de fato a gente voltava para uma outra trilha para ver se pegava uma trilha mais forte, até que a gente foi coagido por um incêndio florestal que empurrou a gente para outras trilhas que a gente não tinha cogitado. E aí, depois de caminhar por essas outras trilhas e passar por um lugar que já tinha sido queimado, a gente avistou nessa parte queimada bandeirinhas. Isso, né, depois de 5 horas caminhando. Ou seja, a gente caminhou muito no meio da floresta tentando encontrar. A gente encontrou essas bandeirinhas, a gente foi até as bandeirinhas e ali tinha uma trilha bem marcada. A gente seguiu essa trilha e a gente deu numa cabaninha de palha onde tinha um monge budista. E ele estava cuidando do Paul Dendort, que estava a poucos metros dali. Aí a gente viu o círculo onde ele estava meditando. A gente não pôde meditar dentro do círculo, mas o monge abriu a choupaninha dele, onde tinha ali uma sala de meditação onde ele meditava, e a gente pôde meditar com esse monge. E foi isso. Aí a gente meditou e terminou a meditação. Vamos ter que voltar. Então a gente pegou uma outra trilha indicada por esse monge, que era uma trilha meio estrada, assim, porque com certeza caberia um jipe apertadinho, assim. E aí a gente chegou numa vilazinha, tudo isso meio no meio da floresta. E a gente pegou carona com um trator que levava pedras, e o trator que levava pedras levou a gente até um ponto onde a gente pegou carona com um caminhão de lenha, se não me engano, e deixou a gente de novo numa cidade razoável, civilização mesmo, e a gente voltou. Então, assim, essas aventuras estão no Fluir da Felicidade. Aventuras que, por sorte ou por proteção divina, não terminaram em tragédias, mas porque a gente realmente tinha muita fé de tudo que a gente se jogava, a gente tinha muita fé de que ia dar tudo certo. E o final da história é a gente volta para a Europa, eu tinha algumas palestras para dar na Europa, e dali a gente foi para o Egito, a gente buscava
os lugares dos essênios, mas claro, a gente foi visitar Gizé, né, as pirâmides, aí a gente desceu para o sul do Egito para meditar no templo de Luxor, em Luxor, e aí a gente foi para Sinai, subimos o Monte Sinai, tentar sentir um pouquinho o que a fé abraâmica traz, né, de Moisés e a sua realização ali com Deus, seu jejum e as tábuas com os 10 mandamentos. E dali a gente entrou em Israel, a gente fez um pouquinho o percurso de Jesus dentro de Israel, a Via Dolorosa, Nazaré. A gente não entrou na Palestina para visitar Belém, porque a gente estava com um amigo israelense e ele não se sentia seguro de estar entrando na Palestina. Hoje sei que esse medo é uma coisa criada pelo próprio governo de Israel de animalizar os palestinos, colocando-os como selvagens, como assassinos, terroristas e tudo mais, para justificar o que está sendo feito hoje, né? Que é exterminar um povo inteiro. E triste, né? Esse momento. Mas a gente teve uma boa companhia em Israel. A gente visitou o Monte das Oliveiras, né? Onde teve o Sermão da Montanha. A gente fez essa peregrinação de Jesus até o Mar Morto, onde tem as cavernas, né, dos essênios, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Foi, foi uma viagem investigativa, né? A gente, inclusive na Índia, no Himalaia, a gente visitou a caverna que o mestre Mahavatar Babaji ensina o Kriya Yoga para o seu discípulo Lahiri Mahashai, que é o mestre do mestre do Yogananda. Então, pra gente foi muito especial e a gente meditou no quarto que Yogananda meditava, enfim, umas coisas assim bem especiais pra gente. A gente foi para Caxemira, né, um lugar que está em conflito, que na época estava mais em conflito, então era muito arame farpado, vias interditadas, muitas metralhadoras em todos os lugares, mas a gente queria ir para um lugar que era um lugar muito polêmico, muito místico e que contraria a construção da Igreja Católica, que considera que Jesus não morreu na cruz. Jesus teria sim passado por esse martírio, né, por esse momento bastante intenso, mas ele é tirado com vida da cruz e quando ele é colocado naquela tumba, né, naquela caverna, ali ele é tratado com plantas medicinais e aí a saída, né, a pedra que abre a, a tumba teria sido um resgate e ele sai no terceiro dia, ele já está bem para andar por ele mesmo e ele aparece para algumas pessoas, para Maria Madalena e tal, e é considerado uma ressurreição, né, esse momento. Mas nessa história não, ele só se recuperou. E visto que a perseguição a ele era muito grande, então ele sai com uma pequena comitiva e vai para a Índia. E nessa história ele vai para o vale de Leh e Ladakh. Ele fica inclusive hospedado dentro de um monastério budista. Ele tinha conhecimento anterior do budismo, porque dos 13 aos 30 anos ele já tinha peregrinado à Índia. E então ele passa um tempo ali e aí fica mais polêmico ainda. Ele teria então se casado e morado na Caxemira até seus últimos dias, deixado um descendente, um filho. E aí ele morre e essa tumba onde ele morreu
é para os muçulmanos locais um lugar de um profeta muito importante, que eles não podem dizer o nome, mas que é reconhecido no Alcorão. E eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas o Alcorão reconhece Jesus como um profeta, né? Yeshua está ali no Alcorão. Maria, mãe de Jesus, é reconhecida como uma pessoa muito especial também dentro do Alcorão. Então, assim, é, é um lugar de peregrinação para os muçulmanos, mas algumas pessoas que não são muçulmanas, que são cristãs, especialmente cristãos mais ortodoxos, também reconhecem aquele como um lugar especial. E aí a gente queria muito conhecer esse lugar, né? Conhecer onde estariam os restos mortais de Jesus Cristo, o ser humano mais conhecido e que mais gerou mudanças na nossa sociedade até hoje. E a gente foi, e a primeira investida foi muito hostil, a gente chega lá. Então a gente visitou alguns sufis, alguns mestres sufis ali em Srinagar, e fizemos uma tentativa, uma segunda investida, e essa segunda investida foi incrível. E tá tudo descrito nesse livro que você trouxe. Então eu espero que você goste dessas aventuras, que você vai logo tomar conhecimento. Me deu mais entusiasmo para continuar lendo, então. Que já tá Né, bom. acabei dando vários Eu tô, spoilers, eu né? tô Mas no, enfim. eu tô no terço do livro, assim, e já tá muito bom. Então, agora eu tô com uma expectativa muito boa. Espero que eu não tenha estragado o seu. Não, não. Sem, Sua construção. de jeito nenhum. Mais uma figurinha. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Então, as figurinhas são os meus trabalhos literários. Esse é o meu último livro, é o Vegan Yoga. Diferente dos dois anteriores, o Vegan Yoga é um livro mais técnico. Ele traz uma abordagem da espiritualidade dentro do yoga. E eu fico à vontade de estar tratando o yoga como esse lugar de observação da espiritualidade, porque ele traz uma espiritualidade não dogmática. Então, a gente encontra muçulmanos praticando yoga, a gente encontra cristãos praticando yoga. Acho que a maioria dos ocidentais que praticam yoga são cristãos, budistas praticando yoga. Então, o yoga tem essa laicidade e eu fico confortável sempre de tratar da espiritualidade a partir do yoga. E aí, nessa ocasião, nesse texto, nessa estrutura que eu trago para o livro, eu trago um tema bem polêmico, inclusive para a comunidade do yoga, que é o veganismo. Então, como eu mencionava, o que difere o yoga de outras práticas é a observação de princípios. E alguns desses princípios, na sociedade que a gente vive hoje, se a gente segue o que é a tradição do yoga, a gente acaba ferindo esses princípios do yoga. Não sei se eu me faço entender, mas assim, existe uma estrutura na tradição que fala como a gente deve se comportar, como a gente deve se alimentar, e traz também a manutenção desses princípios, que não são uma cartilha de como a gente deve fazer as coisas, mas sim de alguns valores a serem observados, né? Então, se é uma cultura ocidental, não importa se a pessoa vai e tem que fazer romaria e coisa e tal, tá tudo bem pro yoga. Isso não é conflitante, mas você precisa observar esses princípios. Isso é o mais importante. E aí no yoga vem a sua, digamos que, própria liturgia, né? Sua própria forma de se alimentar, sua própria forma de conduzir sua disciplina e tal, e a observação desses princípios. Só que as coisas mudam. O próprio yoga evolui.
E se a gente for observar o que está acontecendo hoje no planeta e seguir à risca o que está na tradição do yoga, a gente acaba ferindo os princípios que o yoga guarda como sagrados. E aí, então, esse livro, ele vem fazer essa denúncia de que não estamos seguindo determinados dizeres e costumes apresentados dentro da tradição do yoga, a gente não está observando os princípios. Então, o que a gente precisa valorizar os princípios, que é o que o yoga pede, né, que a gente valorize. Então, eu me empenhei bastante para que minha tese não fosse sustentada por achismo e qualquer pessoa pudesse derrubá-la. Então, ali a pessoa vai encontrar os estudos mais de ponta, né? As meta-análises, estudos randomizados de Cambridge, de Yale, de Harvard, da USP, da Unicamp, de universidades da Austrália, da Europa, e estudos que não são estudos com 4 pessoas, sempre estudos com uma grande amostragem para que não fiquem dúvidas e me preocupando também em estar oferecendo estudos que não são patrocinados por entidades de interesse. Então, tem essa parte muito bem estruturada, eu acredito que está bem abalizada assim, e tem a parte do yoga, né, os shastras, a literatura clássica do yoga, que eu também não me restringi à Bhagavad Gita. Eu trouxe Hatha Yoga Pradipika, Girandhaka Samhita, Shiva Samhita, o Brahma Samhita. Eu trouxe a Bhagavad Gita, as Upanishads, o Yoga Sutra de Patanjali, Viveka Chudamani, enfim. A literatura clássica em peso está ali, inclusive fugindo um pouco do yoga. Tem textos do Samkhya, do Vedanta, do Nyaya, tem textos, inclusive, do Ayurveda, tudo isso para corroborar com essa tese que sustento no livro e que, de alguma forma, é o material que dá início à construção do roteiro do documentário. Então, acho que você já sabe qual vai ser a próxima figura. Deve ser um oco, então. Deixa eu colocar aqui. Você já deu a deixa, né? Então, se puder contar um pouquinho, sem dar spoiler, né? Um pouco Sim. do que te moveu a fazer esse documentário, né? Certo. Seria bem A gente interessante. vinha trazendo levando pessoas, grupos para a Índia, né? Então a gente acabou tendo uma relação com os bastidores da Índia, além desse lugar turístico e que mostra, a gente foi atrás também dos bastidores dos ashrams, né? Os ashrams são os centros espirituais, né? As comunidades espirituais onde existe a moradia do guru e os seus discípulos. E a gente visitou bastante isso. E aí, em 2016, no nosso grupo, tinha um casal de cineastas. E aí eu falei desse plano que eu tinha de construir um documentário para mostrar determinadas coisas que eu não concordava e que as pessoas ignoravam. Então, é um documentário de denúncia. A gente pega coisas bem pesadas, assim, não é um documentário de fácil digestão, é um documentário bem impactante. A gente procurou trazer cenas que não fossem de violência explícita, então a gente cuidadosamente construiu para dar a entender o que aquilo ia gerar, o que ia acontecer depois daquelas imagens. Mas assim, nós 4 que produzimos o documentário, a gente esteve diante de cenas pesadíssimas. Só que tudo isso partindo de um diálogo da espiritualidade no yoga. Então,
é um filme que comunica muito essa questão da prioridade dos princípios espirituais. Ele reforça a necessidade da gente olhar para esses princípios para que haja coerência no caminho espiritual. E por isso a necessidade de mostrar os pontos incoerentes. Por isso o subtítulo do documentário é Contradição na Tradição. É claro que ele teve uma boa repercussão por conta da polêmica, as pessoas gostam de polêmica, né? Então ele entrou nos cinemas no dia 8 de dezembro de 2022 e ele ficou por 4 meses e 2 semanas em cartaz. Ele entrou no hall dos filmes de maior tempo em cartaz no cinema brasileiro, com uma grande quantidade de espectadores para um material nacional. E documental, ele foi bem atípico, assim, né? Ele esteve tendo mais espaço do que ficções e filmes comerciais. E pra gente isso foi muito surpreendente, porque a gente não fazia a menor ideia de que isso fosse possível, mesmo porque a edição do documentário aconteceu aqui atrás de mim, naquele monitor ali. E assim, dentro aqui do escritório. Eu não sabia editar nada, então o Orlando, que é a pessoa do audiovisual, que esteve muito na primeira etapa do documentário, né, que foram as entrevistas, a captação das imagens e tal, ele deu os toques básicos, que era cortar e arrastar. Isso ele me ensinou, porque a ideia era eu cortar e arrastar e voltar com esse material para ele editar, né? Lapidar, fazer transições, sobreposições, zoom-ins, zoom-out, efeitos, essas coisas, era tudo com ele. Mas entrou a pandemia e eu demorei mais ou menos 1 ano só cortando e arrastando. E aí entrou a pandemia e aí ficou aqui em casa. E eu fiquei durante a pandemia fazendo isso, editando. Então eu buscava no YouTube como é que eu dava um zoom in, como é que eu movimentava ou tirava um pouco do tremor da câmera. Enfim, mexer um pouquinho na luz, trazer luz onde está muito estourado e a legenda não vai aparecer. Como é que coloca a legenda? Enfim, fui estudando ao longo de 4 anos para desenvolver isso. Então eu sei o quão limitado tá, né? Porque foi feito por um amador essa parte, que é uma parte muito importante do documentário. Basicamente é ela que vai fazer a costura, né? E vai tornar aquele material gigantesco palatável para as pessoas. Mas aí entrou o Gui. E o Gui é uma figura incrível que, assim como o Orlando e a Cel também são, mas eu tô dando uma ênfase porque eu tinha o documentário feito. Samad também é uma pessoa incrível. Éramos nós 4 que estávamos fazendo. Mas aí eu tinha tudo cortado, mas parecia uma coxa de retalhos que ficava muito gritante os pedacinhos, sabe? Mesmo com as sobreposições, as imagens que vinha para ilustrar o que estava sendo dito, era uma coisa muito muito seca, assim, né? A mudança e tal. Por mais que eu já tivesse feito as transições harmônicas e tal. O Gui veio com a música. E a música foi essa cola. E ele foi muito feliz na construção, na composição da música do documentário. Lembrando que era pandemia, então eu tinha um amigo citarista aí em Curitiba, e aí ele gravou na casa dele os arranjos que o Gui pediu. O Gui fez a composição e mandou para ele, aí ele fez a parte musical, mandou para o Gui, e o Gui fez o arranjo com a cítara. Aí precisava de uma percussão e eu não queria que fosse uma percussão com pele, então teria que ser em vaso de barro, gatão, é um instrumento indiano.
E aí perdão, a minha prima é percussionista, e aí ela pegou a partitura que o Gui fez e ela trouxe a parte de percussão. Eles não se conhecem, nunca se viram na vida. E a parte da lua foi pro Gui e o Gui trouxe para a composição. Aí tinha o bansuri, a flauta indiana, de um amigo meu de Florianópolis, que também recebeu a partitura, fez, mandou pro Gui, e o Gui foi montando essa orquestra, essa banda. E por último, a cantora indiana Mita Ravindra, uma cantora premiadíssima na Índia, concedeu a voz dela. Então, mais uma vez, a gente dirigiu um pouco do que a gente queria. Ela mandou a voz dela pro Gui, e o Gui fez esse trabalho incrível que inclui a participação musical dele, de violão, de voz, da Cita, que é a companheira dele, também cantando. E aí você escuta e você não vê esses cortes, porque a música ela dá essa cola, né? Vira uma coisa só assim. Aí eu senti firmeza que dava pra gente apresentar além das salas de yoga, que era o objetivo inicial, era fazer um documentário que pudesse ser apresentado nas salas de yoga. Mas aí a gente gostou do resultado e a gente quis ver numa sala de cinema. E para que fosse numa sala de cinema sem gastar dinheiro, eu teria que passar por uma distribuidora. E, e isso dependeria de o documentário ser minimamente profissional. E o nosso material, o equipamento, foi um equipamento muito abaixo do que hoje se tem no mercado, né? Só tínhamos uma câmera profissional, bem antiga, nada filmava em 4K, então eu tava bem. O Orlando fez umas gambiarras com microfone, assim, a gente não tinha um boom, né? Que é aquele microfone que vai em cima, assim. Ele pegou o microfone que acopla em cima da câmera, colocou na ponta de um tripé, de um monopé, no caso, e aí a gente fazia. Então, graças à arte de improvisação do Orlando, a gente tinha um estúdio é, nas costas, assim. Mas isso, o resultado final tem o seu prejuízo. E aí eu fiquei assim, bom, talvez não seja o caso de ter no cinema, mas a gente queria bastante. Então, para que fosse para uma distribuidora, a gente precisava de algum reconhecimento de que a coisa era profissional. E para isso, a minha estratégia foi colocar nos festivais internacionais de cinema, na esperança de que algum festival selecionasse a gente. E se a gente fosse selecionado em algum festival lá fora, a gente ia voltar com um moco com o selo de Official Selection no festival, sei lá o quê. E pra gente isso já seria um baita de um currículo, tendo em vista que o documentário foi feito aqui nesse quartinho. Não foi num grande estúdio e tal. Então, pra mim já seria uma grande vitória. Mas, pra nossa surpresa, o documentário foi selecionado em 2, em 3, em vários festivais de cinema. Foi selecionado em 49 festivais de cinema, dos quais ele ganhou 21 prêmios. Ele não foi só selecionado, ele chegou na categoria câmera. Melhor câmera no festival, não sei o quê. E aí, para nossa surpresa, e surpresa mesmo, quando a gente ganhou o primeiro prêmio de melhor documentário. Então, foram 15 prêmios de melhor documentário. Então, a gente veio com ele para o Brasil bastante confiante. E, claro, tudo isso foi muito surpresa mesmo, assim. A gente ficava, uau, como que pode? Como pode e tal. E aí, ele chegou na distribuidora.
Eu ainda tinha lá um pouquinho de receio, porque essa distribuidora era uma distribuidora muito boa, a Guru de Filmes, especializada em filmes de autoajuda, de espiritualidade. E o documentário, ele fala sobre espiritualidade, mas ele fala sobre espiritualidade sob um viés muito pragmático e crítico. Então não seria aquele filme que a pessoa sai do cinema, tipo, inspirada, sei lá, um bem-estar gigantesco. Não. Ele tem um efeito meio contrário. Ele é um baita de um soco, a pessoa sai meio atordoada, e a mudança que a pessoa vai fazer é baseada nesse choque que ela teve, de realidade mesmo. Então eu fiquei um pouco receoso da distribuidora não aceitar. Mas ela aceitou, e ela não só aceitou, ela falou: não, a gente tem que colocar em tudo que é cinema que a gente conseguir. E assim foi. Foi para várias capitais, várias cidades grandes de interior, e ficou esse tempo todo em cartaz. Então, ele teve a sua importância nesse cenário, e claro, a gente teve um feedback incrível, assim, de várias pessoas que se emocionaram, que mudaram a vida e tal. Então, a gente é bem feliz com essa obra, que não tinha essa pretensão toda. E que história incrível. Uhum. É, estamos chegando na reta final da nossa conversa e eu selecionei um parágrafo desse livro aqui. Ah, Eu vou ler e o que você quiser comentar e acrescentar, tá bom? perfeito. Vamos lá. É um encontro que você teve com um rapaz, né? Teve um Ok. diálogo. Eu pincei um pedacinho do diálogo, né? Aí você falando. Na verdade, até acho que as pessoas conformam-se em ser apenas vegetarianas, seja por razões éticas, ecológicas ou mesmo por saúde. Talvez estejam apenas buscando se convencer de que já estão fazendo o bastante nesse sentido. Mas, na realidade, camuflam os problemas. Estou falando do ovo lacto-vegetariano ou mesmo lacto-vegetariano. Claro que muita gente não está informada sobre isso. Eu mesmo sempre fui lacto-vegetariano. Ainda mais o mineiro, né? Ainda mais a mineira. E não sabia dos problemas que continuava causando ao planeta, à sociedade, aos animais e a mim mesmo. Maravilha. Vamos lá. Ai, ai. É. Eu tenho muito orgulho desses 4 capítulos nesse livro, porque foi a partir deles que a, a família mais inspiradora do yoga no Brasil assumiu uma nova postura. Então, eu realmente tenho muita felicidade de ter construído. É claro que a exposição aí é de um jovem de 25 anos, né? Hoje eu faria essa exposição um pouco diferente. Eu lendo, eu me sinto um pouco arrogante em algumas partes, assim. É, talvez um pouco diplomático, né? A coisa do culpabilizar o outro não é tão convidativo ao outro refletir, sabe? E eu sou bem enfático, né, nesses capítulos aí. A coisa vai para um lugar que a pessoa que está escutando a história, ela fica bem incomodada mesmo, né? Ela fica se sentindo com raiva, né, do que eu tô falando. É, eu tento, a minha maneira da época, não ser essa pessoa afrontosa, não ser essa pessoa arrogante, mas enfim, hoje, pela minha crítica, eu faria um pouco diferente. E, de fato,
entrar nesse ponto, para mim, é tão, tão importante, mesmo tão importante, porque assim, será que a gente está fazendo isso para manter as nossas consciências tranquilas, ou a gente está fazendo, assumindo essa postura, de fato, por uma preocupação legítima com o planeta, com os animais, com a sociedade e com a gente mesmo? Digo isso me referindo à mudança alimentar para uma dieta vegetariana, vulgo, não, lacto-vegetariana, vulgo vegetariana, né? Então, a gente vê muitos yogis, a gente vê muitas pessoas da espiritualidade que optam por deixar as carnes. A gente vê adventistas do sétimo dia deixando as carnes. A gente vê budistas deixando as carnes. A gente vê espiritualistas no geral, inclusive muitos espíritas, né, quando vão fazer trabalho, os passes e tal, é pedido que deixe as carnes, e isso acaba sendo também um convite a questionar por que então nos outros dias eu também não sou, para continuar sendo um bom canal. Então muitas pessoas deixam as carnes e tem um fundamento energético para isso e tudo mais. Mas aí fica com aquela ideia de que o leite está tudo bem, porque o leite sai da vaca. Não foi necessário matar a vaca para se obter o leite. E isso é o que nos chega, e assim é como a gente encara. E assim eu encarei até os meus 20 anos de idade. Até que eu assisti o documentário A Carne Fraca, e lá menciona a questão de a vaca produzir leite, ela precisa engravidar. Sim, qual o problema? O problema é que o bezerro é um competidor do leite que o produtor quer vender. Então, o bezerro precisa ser descartado. Então, matam o bezerro. Tirando isso, a vaca, ela não engravida uma vez só. Ela engravida e aí começa a diminuir o leite. Então, ela precisa engravidar de novo. E de novo. E de novo. E ela produz leite enquanto ela já está grávida. Então, ela tem um descanso de 40 dias entre dar à luz e estar grávida de novo, produzindo leite. E aí um organismo assim, que é exaurido pelo superestimular de produzir o leite, não consegue sobreviver muito. Pelo menos não com esse rendimento. Então uma vaca com 8 anos de idade, que é uma jovem vaca, ela já está indo para a batedoura, porque ela já não consegue produzir tudo que ela produzia com 2 anos de idade. E aí eu não sabia que matam as vacas leiteiras. Eu achava que depois de um tempo que elas não produzissem mais, elas ficariam no pasto, pastando, felizes, aposentadas. Mas não, aquele pasto, ele vale ouro. Então, para cada vaca precisa de 1 hectare de pasto. Senão, o proprietário vai ter que gastar com insumos extra para conseguir manter aquela vaca. Então, para que a vaca consiga não ter esse extra, né, vindo de fora, ela precisa de pelo menos 1 hectare. E se eu tenho só 5 hectares e meu interesse em ter vacas é produzir leite, eu não posso deixar as vacas aposentando ali, porque elas vão estar ocupando o lugar de uma vaca que produz leite. Então eu preciso descartar essa vaca também. E aí matam as vacas. Então, nesses 5 hectares, eu só tenho 5 vacas que produzem leite. E se a outra vaca, no ano que vem, vai produzir, vai ter 8 anos de idade, eu já sei que o rendimento dela vai baixar, então eu já tenho uma vaca esse ano para ocupar o lugar dela. E saber disso foi bem doloroso. Foi muito ruim. Pensar que eu era um grande defensor dos animais, defensor das vacas, e eu contribuía para esse cenário de todos os anos um bezerrinho de cada vaca ser descartado, abatido, e a vaca, ao término de 8, 9 anos, também ser abatida. Isso porque eu moro no meio da pecuária leiteira. Pão de queijo, doce de leite, queijo Minas, ricota, iogurte.
E aí isso mexeu bastante comigo e eu tive que fazer um trabalho muito grande em nome da coerência. E aí eu vejo que muitas pessoas ignoram para conseguir se manter numa dieta onde os lácteos fazem parte e a consciência fique minimamente tranquila. Então as pessoas preferem não olhar para essa parte vegana, né, a parte que envolve a exploração de qualquer animal, e ficam com a dieta que, em tese, não envolveu a morte de ninguém, porque não é o corpo de nenhum animal, mas que está diretamente associada à morte de animais. E é isso que eu estou querendo dizer nesse trecho que você trouxe, onde as pessoas elas usam a desculpa ética de não estou consumindo por conta da minha postura de não violência, mas no final das contas elas estão ignorando esse olhar mais profundo de que elas estão sim perpetuando a morte e a exploração de seres inocentes. E se for pensar na questão da crueldade, é, existe mais crueldade até na pecuária de leite do que de carne, porque os bois, todo mundo vai para abatedouro, mas os bois não são escravizados como as vacas, né? Então, Exatamente. uma vida até, né? Não sei bem, eu não conheço bem o meio, mas uma vida melhor que a vaca, porque não tem aquela escravidão, aquela cobrança e tudo de produção, né? E os O boi, ao longo de 3 anos, ele está em pasto aberto, comendo, bebendo, no momento que ele quer. E está ali, vivendo, né, como na natureza, na sua natureza. E aí, no terceiro ano, ele é colocado num caminhão e vai para o abatedouro, e aí é o momento terror da vida desse animal, onde ele vai morrer. A vaca, ela, com 1 ano, ela é inseminada artificialmente. 9 meses depois, ela perde a cria dela, ela fica muito abatida, e ela vai para a ordenhadeira, um instrumento de sucção dos tetos dela. E algumas granjas colocam ela na ordenhadeira 2 vezes no dia. Então ela fica lá um tempão. Por ela não ter mais o bezerrinho, pelo bezerrinho ser apartado logo que nasce, aplicam ocitocina para ela soltar o leite, porque sem o bezerro ela não solta. Então eles aplicam ocitocina para ela soltar o leite. Geralmente ela é obrigada a ficar presa em um lugar enquanto é ordenhada, geralmente em um lugar molhado. Então, é muito comum laminites, doenças no casco, superfícies duras, né, de concreto, geralmente, para facilitar a limpeza. Então, há problemas articulares nesse animal, diferente do boi solto no pasto, que está pisando na terra, né? É, além disso, entende-se que numa pecuária leiteira intensiva, ela tende a produzir mais leite por conta do trato que é oferecido a ela. Então, a quantidade de amido determina também o quanto a vaca pode produzir de leite. Então, é um animal que é um graminídeo, que come capim, basicamente, passa a ser o maior consumidor de soja e milho do planeta Terra. Então, ela se alimenta com ração. Essa ração gera uma azia, uma acidez no estômago. Ela vive com essa azia, porque de fato não altera a produtividade, então o produtor não se importa muito com isso. Então ela vive com essa doença chamada acidose ruminal, que acomete os 4 estômagos da vaca, e então é um desconforto muito grande que ela tem. É bem provável que ela tenha em algum momento mastites, que é uma dor terrível no úbre da vaca. É, ela, inclusive, às vezes tem dificuldade de locomoção por conta das mastites, porque o úbre da vaca fica entre as pernas dela, então cada passo que ela dá é um chute que ela dá no úbre
inflamado. E aí ela vive tudo isso e se repete, a perda de filho, e repete de novo, e de novo, e de novo. Ela é mochada, né? Arrancam o chifre dela para o manuseio mais seguro. E é feito sem anestesia. Colocam uma chapa de ferro quente depois que cortou com a serra para estancar o sangue. É cortado também o rabo dela. Em muitos casos, corta-se com uma tesoura o rabo da vaca, sem anestesia também. Outros casos deixam o rabo, mas existem granjas que cortam o rabo. E é muito comum em granjas passarem um maçarico com um lança-chamas forte no ubre da vaca para queimar todos os pelos e facilitar a higienização na coleta do leite, né, na ordenha do leite. Isso é um pouquinho do que elas vivem, tirando todo o manejo agressivo, né, dos produtores. Então me soa muito pior a vida dela para a produção do leite do que a do boi, que em 3 anos ele vai morrer e ela vive essa condição por 7, 8, 9 anos, todos os dias vivendo essa tortura, que é emocional, que é psicológica, que é física, e o final dela vai ser exatamente igual ao do boi. Só complementando aqui, né? Porque eu vi que você tem bastante conhecimento e muita coisa nova que eu não sabia. Mas tem um detalhe que o ubre é muito maior do que seria necessário para uma natureza ter um filhote, né? Em função da seleção genética e tudo. Então, uma vaca, o normal é produzir 3, 4, 5 litros, que é muito mais que o suficiente para o filhote. Mas as vacas nessas altas produções industriais, né, produz 60, 80 litros e o ubre é gigante. Imagina o desconforto, né? O peso que não é, né? Tem inclusive hormônios que se aplica, não é só o melhoramento genético, não é só a cruza de vacas que produzam muito, não. Tem hormônios que se aplica e que não é tão raro assim, como a somatropina. Somatropina aplica-se na vaca e a circulação sanguínea no ubre aumenta muito, é, aumentando a produção do leite. Então ela basicamente anda com uma caixa d'água de leite entre as pernas, às vezes quase arrastando no chão de fato. E isso interfere muito na mobilidade dela e no bem-estar. É. Então, para E aí o finalizar agora, princípio, né? O princípio de Ahimsa, nesse cenário, ele fica bastante a desejar. Uma pessoa que quer seguir esse princípio da não violência e seguir com essa dieta, né? Mas sim, finalizamos. um dia a gente pode conversar sobre a produção de ovos também. Podemos, sim. Tá. Então, para a gente finalizar mesmo, eu queria que você comentasse um pouco o que dá para comentar, né? Sobre seus projetos futuros. Você falou que tinha alguma coisa, né? Você pode comentar um pouquinho mais? Claro, claro. Eu estou finalizando agora um livro que deve ser lançado ainda esse ano. É um livro que fala sobre as técnicas que os grandes mestres utilizaram, os grandes mestres da humanidade. E aqui eu me refiro a Jesus, a Moisés mesmo, a Buda, Mahavir, os mais modernos, como Vivekananda, como Thinathan. Então, o livro aborda essas técnicas que todos eles utilizaram, que é o jejum, que é o isolamento, né, para ficar em silêncio, é, o retiro, no caso, o jejum, o retiro, o silêncio, e, e isso tudo dentro de uma abordagem muito yógica, que é a filosofia que de alguma forma eu estudo mais, né? Então eu trago
essas ferramentas. E dentro dessa abordagem do yoga, de novo, tocando um pouco na neurociência, trazendo um pouquinho os estudos científicos modernos para dar respaldo ao que eu estou propondo ali no livro. Então esse provavelmente vai ser o novo título que eu vou estar lançando esse ano. Agora em junho começa uma turma de formação em yoga em Nazaré Uniluz, que fica a 1h20 de São Paulo, capital. Vai ser um encontro por mês, por um ano. Na verdade, por 6 meses, a primeira etapa, que é para quem não quer ser professor, que é só o yoga como instrumento de autoconhecimento e tal. Mas o curso completo é 1 ano e meio. E aí a pessoa sai com um certificado de professor e é reconhecido pela Aliança do Yoga. Então é um curso que está dentro dos critérios, tem professores muito bons, mesmo assim, professores que foram meus professores nessa formação. A gente vai estudar sânscrito, a gente vai estudar literatura clássica, a gente vai estudar anatomia sutil, os asanas, os bandhas, os kriyas, os elementos mais básicos do yoga. Muita meditação, vai ter aula guiada toda semana virtualmente, enfim, um curso bem caprichado assim. E a gente tem os retiros aqui no Portal Parvati, retiros de 7 dias, final de semana e de 21 dias. E pela primeira vez, a gente está abrindo um novo roteiro para levar as pessoas para a Ásia. A gente leva, normalmente, o roteiro para a Índia. Então as pessoas vão com a gente para a Índia, fica 15 dias viajando. A gente tem o roteiro Nepal e Butão, que são 15 dias também, entre esses 2 países. E a gente está fazendo o terceiro, que a gente nunca foi, na verdade. Então é um convite onde a gente não vai estar se responsabilizando como um guia. A gente vai ser um facilitador da logística. Mas vai ser a nossa primeira vez também, que é o Tibete em foco o Monte Kailash, que fica no meio dos Himalaias. Então a gente sai de Katmandu e aí segue de carro subindo os Himalaias até o Monte Kailash. Aí faz uma peregrinação de 3 dias no entorno do Monte Kailash e segue de carro até Lhasa, capital do Tibete. E ali a gente finaliza. Então a gente está com esses 3 grupos para o início do ano que vem. Essas são as minhas próximas aventuras. Cid, muito agradecido, viu, por esse convite, por me permitir falar todas essas coisas e fazer minha propaganda, que eu sou ruim demais nisso. Então, agradeço muito esse espaço. Eu que agradeço tua disponibilidade, foi uma honra, foi um bate-papo muito legal, valeu te conhecer um pouco mais, né? E eu queria que você me falasse como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te seguem, quais são Muito os bem. melhores, Isso é muito melhores importante. canais, Sim, sim. inclusive Olha, como comprar algum livro seu, né? Como é que faz? excelente. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo de autoconhecimento. E é um grupo que as pessoas que fizeram a jornada do autoconhecimento, que têm interesse em continuar, né, sendo provocado, ficam nesse grupo, mas pessoas que não fizeram a jornada também estão nesse grupo. E é um lugar onde eu vou divulgando um pouco do que eu estou fazendo. Então é um lugar muito legal de me encontrar nesse grupo do WhatsApp. E para se chegar nesse grupo, é interessante fazer contato comigo pelo Instagram, que é a rede que eu mais utilizo. Eu poderia trazer aqui o Facebook e tal, mas às vezes eu entro a cada 4 meses lá e vejo uma mensagem e já se perdeu. Então, a rede que eu uso todos os dias é o Instagram. Aí é só entrar em contato ali no direct para saber da viagem, para saber de retiro, para saber de curso, para saber desse grupo no WhatsApp. É o Instagram. Aí no Instagram eu estou como @Oberon, com M de Maria no final, assim como
se descreveu aqui. E aí é ponto underline. E aí você vai me encontrar. Gratidão, Oberon, e agradeço Agradeço muito, Cid. imensamente. Quem sabe a gente marca mais uma conversa, que tem outras coisas para a gente aprofundar um pouquinho, né? Mas já Perfeito. foi Vai ser um prazer. incrível, foi um prazer mesmo. Que bom. Então, vamos encerrando aqui. Eu peço que você continue aqui para a gente se despedir em off depois, tá bom? Legal. Pessoal, você que assistiu até aqui, tudo de bom. Espero que tenha gostado da nossa conversa. Também espero. Um grande abraço.